Reforma da Previdência. Hoje o tema da nossa conversa é a contribuição para a Previdência de instituições filantrópicas, que são aquelas que não visam lucro aí nas suas atividades. Esse é o tema que está na proposta de emenda à Constituição 173, que é a PEC paralela, a continuação da reforma da Previdência. A PEC paralela a gente discutiu semana passada, ela surge como uma tentativa do Senado de alterar a reforma da Previdência sem fazer com que ela voltasse para a Câmara, então numa proposta apartada. Ela é concentrada no esforço de reincluir estados e municípios nas regras da União, por conta da preocupação fiscal. E ela vem também com algumas alterações, pautas mais positivas, ajustes mais generosos na reforma da Previdência. E para financiar isso, se revê aí uma série de imunidades, de isenções que existe hoje na Previdência. Inclusive é disso que se chama de entidades filantrópicas, a depender de quem você está falando, porque hoje não existe uma definição sobre o que são entidades filantrópicas. Então, como funciona hoje? Entidades que conseguem se enquadrar nisso por meio da legislação ordinária, especificamente o SEBAS, o Certificado de Entidade Beneficente, conseguem ser dispensadas de pagar qualquer tributo da Seguridade Social, inclusive a Previdência Social. Então, a gente está falando de assistência social, saúde e também educação. Isso inclui faculdades particulares, alguns hospitais que atendem população de altíssima renda, escolas que também estão localizadas em regiões onde moram elite e atendem essa elite. E por isso o que a PEC paralela propõe mantém a imunidade para entidades de assistência social, mantém para os hospitais que fazem que permitem, que concedem acesso, fazem serviço para a população sem exigência de qualquer contraprestação, quer dizer, sem pagamento, ou seja, 99% dos hospitais que atendem a população no SUS, e ficariam de fora hospitais que recebem o certificado de assistência social, muito embora não prestem qualquer serviço direto ao usuário por meio do SUS, por exemplo. E ficam de fora, por enquanto na redação atual, entidades educacionais, então grandes faculdades, grandes universidades, que porque prestam algumas bolsas ou satisfazem os critérios legais de atendimento à população, ficam dispensadas de pagar o INSS. Então, o que se fala muito agora na discussão de eventual alteração da PEC paralela é separar o joio do trigo, separar a escola que realmente atende uma população de baixa renda e que precisa desse recurso de um grande grupo empresarial, de uma grande universidade travestida de entidade filantrópica para conseguir não pagar o INSS dos seus professores, dos seus funcionários. Mas acho que é importante a gente salientar que, por exemplo, no caso dos hospitais, os hospitais filantrópicos como as Santas Casas, etc., havendo atendimento no SUS, a garantia de imunidade, de isenção, fica assegurada. Algumas instituições, alguns representantes, inclusive, participaram de audiência pública aqui no Senado para discutir essa questão da perda da isenção, caso a PEC paralela, esse ponto seja aprovado. A receita dessas instituições ficaria prejudicada caso eles passassem a contribuir para a Seguridade, e quanto que se estima arrecadar com essa agora possível contribuição dessas instituições e que impacto isso teria nas contas do governo. Nós estamos falando de uma alteração de 60 bilhões de reais em 10 anos. Então, algo como 6 bilhões de reais por ano, para a gente pegar aqui esses 60 bilhões nos próximos 10 anos, é equivalente a 2 anos do Bolsa Família inteiro. Então, é uma despesa, é um montante relevante. No caso da saúde, ele é pequeno, porque a maior parte das entidades estão sendo mantidas como filantrópicas na regra. Quem está saindo basicamente são 4 hospitais de São Paulo e um hospital do Rio Grande do Sul, que são hoje considerados filantrópicos, apesar de não satisfazerem o critério da lei de atender usuários pelo SUS. Fora isso, tem o pessoal da educação, então as faculdades e as escolas. E, de fato, a partir das audiências públicas e das últimas semanas, se conhecem casos de entidades que fazem um atendimento, de fato, à população de baixa renda e que ficariam prejudicadas. Mas é uma situação difícil, porque a gente está falando de universidade, aqui, por exemplo, no exemplo de Brasília, que é onde a gente está, que é mais fácil das pessoas saberem. Universidade na Asa Norte, escola no Lago Sul. Se a gente pegar Rio de Janeiro, Universidade do Jardim Botânico, da Gávea. Então, quando a gente entra nesse debate, a gente descobre
instituições que a maioria da população entende que são empresas e que conseguem a isenção. Então é um debate difícil, a gente está passando por um momento de crise fiscal, existe uma cobrança da sociedade para que esse ajuste não seja feito só do lado da despesa, quer dizer, só corte de benefícios, mas seja também feito do lado da arrecadação. E o que o Senado vai discutir nas próximas semanas e depois a Câmara é uma maneira de cobrar dessas entidades que atendem a elite sem prejudicar bolsistas ou atendimento à população mais vulnerável. E vale lembrar que esse não é um tema novo no Congresso Nacional, ele não foi trazido pela primeira vez no âmbito da PEC paralela, ele já figurava na reforma da Previdência anterior, a PEC 287, a partir do relatório do então relator, o deputado Arthur Oliveira Maia, da Bahia, que já trazia essa questão do financiamento da Previdência, para a gente ter clareza aqui, universidades, faculdades, hospitais que conseguem a certificação como entidade de assistência social, e são boa parte das faculdades, das universidades, são dispensados de pagar o INSS. A gente não está falando de parcialmente, ele não paga um centavo, não tem uma contribuição substitutiva, não se paga a Previdência, muito embora seus professores, seus funcionários, seus médicos, seus enfermeiros tenham direito a receber todos os benefícios da Previdência Social, inclusive sob valores altos. Então, essa é uma discussão difícil que está colocada no âmbito da PEC paralela. Eu quero agradecer ao Pedro Fernando Neri por participar mais uma vez aqui da nossa série especial sobre a reforma da Previdência. Obrigado, Pedro. Eu que agradeço, Pedro. Reforma da Previdência.